Queridos amigos, irmãos, ouvintes e participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos reunidos mais uma vez para o comentário das nossas lições bíblicas. Está conosco Pastor Aldo Dantas. Pai do seu Pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, a paz do Senhor para você que está fazendo conosco esse podcast, assistindo e participando dessa aula. Bem, estamos aqui com a missão de comentar a lição de número 10, do dia 7 de junho de 2026, que tem como tema a experiência transformadora de Jacó. Desde já queremos, além de agradecer a Deus, também agradecer ao nosso pastor presidente, né, pastor Aldo? É verdade, agradecer ao pastor Martim pela confiança, né, parabenizá-lo mais uma vez, estamos dentro desse período de semanas comemorativas, e também ao nosso pastor Rinaldo Odilo, que é o diretor do nosso TENEC, né? É verdade, fica aqui a nossa saudação. A lição de hoje, amigos, irmãos, professores, tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. Essa lição está embasada em Gênesis, capítulo 28, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. A verdade prática extraída desse versículo tem a seguinte verdade: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Não é verdade, pastor Aldo? Realmente foi um encontro transformador. É verdade, e num momento bem específico, né, que a gente não pode deixar de relatar, pastor Ítalo, que ele se encontrava em uma situação muito delicada, fugitivo, saindo de casa, né, com medo do irmão, ameaçado de morte, então sozinho, né, distante dos pais, indo procurar pessoas já da família, mas bem distante. Então, um momento muito delicado da vida do patriarca Jacó. A sessão de leitura bíblica ela está em Gênesis 28, dos versículos 10 a 17, onde tem a temática dessa lição. O interessante é que a palavra-chave dessa lição é transformação. A gente vai aqui meditar, discorrer sobre esse processo que Jacó passou de transformação. O interessante, pastor, é que Deus se revela justamente quando os recursos humanos eles acabam. Então, aqui na nossa introdução, o que é que a gente tem? A gente tem Jacó fugindo do irmão, o contexto, distante da família, sem bens próprios, dormindo no chão e usando um travesseiro como pedra. Se você analisar o contexto, você vai ver que Jacó está humanamente num caminho solitário, né? Sem recursos, sem ajuda, sem amigos. E é esse contexto que Deus usa para uma experiência transformadora na vida de Jacó. A gente aprende aqui que nessa lição, nesse contexto, Deus é aquele que usa todas as circunstâncias para nos conduzir para o centro da sua vontade. Então, nós temos aqui, pastor Aldo, na lição de hoje, os, os tópicos que nós vamos passar por eles. O primeiro tópico da lição, nós temos aí um sonho que mudou uma vida. Pastor Aldo. Verdade, pastor Ítalo. Um sonho que mudou uma vida e, como você mesmo falou, a lição inteira fala de transformação. E essa transformação se dá através de uma ação divina. Não é o homem que procurou meios para que essa transformação existisse, não, ou acontecesse, né? Ele foi alcançado por Deus, não é? Deus faz com que ele tenha um sonho e neste sonho a sua vida muda, né? A sua história muda, a sua maneira de se relacionar com Deus muda, porque foi um sonho transformador, um sonho que transformou a vida de Jacó. Como isso acontece, né? Isso acontece primeiro porque Deus é ele que se revela ao homem. Deus aqui mostrando que é possível haver revelações ao homem ao ponto de que o homem seja tocado e passe a ser, não é? Passe a ser uma experiência para o resto da vida. Então, Deus dá a Jacó um sonho, onde neste sonho ele contempla uma escada, e essa escada ela toca ao céu, ou seja, o seu topo estava no céu. E ele ficava ali naquele sonho, vendo aquela escada,
enquanto que os anjos, né, eles subiam e desciam, e ele ali ficava contemplando tudo aquilo ali, né? Então, Deus se apresenta a Jacó através desse sonho. Esse sonho, ele vem mudar a realidade de vida de Jacó, porque Deus se utiliza dos seus anjos, né, para ministrar a nós que somos os homens. E um sonho pode mudar uma vida desde que esse sonho seja de Deus, é um sonho divino, um sonho que traz transformação. E ele, ao acordar, ele teve ele sentiu aqui a realidade daquele sonho, ou seja, que aquele momento em que ele estava sonhando era uma revelação de Deus, o sonho, um sonho que é uma revelação divina, não é? E é interessante que o professor ele possa explorar isso, ou seja, Deus continua se revelando às pessoas e quando ele se revela, as pessoas não deixam de ser a mesma pessoa para ser uma pessoa transformada, ou seja, trazendo o exemplo, por exemplo, trazendo o exemplo de Nicodemos, né? Nicodemos foi uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele teve a sua vida mudada. O exemplo da nossa própria vida, né? Nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus e esse encontro mudou a nossa vida. Então, levar as pessoas, levar os alunos, né, a também ter uma experiência, principalmente a classe de crianças, a classes de jovens, que estão ali em contato com a palavra de Deus, mas muitas vezes falta essa experiência com Deus, né? Então, a experiência com Deus é que foi transformadora na vida de Jacó. E é interessante que naquele sonho, Deus também renova promessas para Jacó, né? Deus faz promessas a ele, promete que estará com ele, né, que as promessas de Abraão se cumprirá na vida dele, que aquela terra onde ele está ali deitado, né, para o Oriente, o Ocidente, Norte e Sul, será dele e da sua descendência, né, que as famílias da terra também serão abençoadas através da geração deles, porque ele terá uma geração, não é, como a areia da terra, né? Então, tudo isso, ele fala sobre a semente dele, fala sobre a possessão da terra, fala sobre guardar ele, protegê-lo, né, de todo mal, tudo isso através desse sonho. E isso marcou profundamente a vida de Jacó, por isso que esse sonho mudou a sua vida, porque ele não mais viu a Deus da mesma maneira depois daquele sonho. Isso acontece conosco quando nós temos uma experiência com Deus e a partir daquela experiência, a nossa maneira de ver a revelação de Deus, as coisas de Deus, muda na nossa vida. Então, mais ou menos esse tópico ele trata destas coisas. Pastor Aldo, é interessante que, se a gente for aqui entrar no segundo tópico da lição, a gente vai explorar esse tema do subtópico, as descobertas de Jacó. Quando a gente se concentra na palavra descoberta, a gente está tratando de um indivíduo que, num momento de adversidade, ele teve uma revelação de algo que ele não conhecia. Quando a gente vai analisar bem o contexto de Gênesis 28, a gente vai ver o seguinte: Deus transforma um conhecimento religioso em uma experiência pessoal. Por que um conhecimento religioso? Porque Jacó, ele é filho de patriarca. Ele é filho de Isaac, filho de Abraão, como em Israel e na cultura judaica, a gente sempre fala de pai, a gente não fala de avô, fala de pai. Então ele é filho de Isaac, filho de Abraão. Então, pessoas que andaram com Deus, que tiveram experiências, que com certeza transmitiram essas experiências de suas vidas para Jacó. Jacó viveu num ambiente familiar religioso, no sentido de que se tinha uma informação sobre Deus. Jacó conhecia Deus. Só que a experiência que Jacó passa, depois que ele sai da casa de Labão, depois que ele está sendo perseguido pelo irmão, depois que ele entende o contexto de erro que ele cometeu no meio do caminho, e ele passa uma experiência de fugitivo, agora chegou o momento de Deus se encontrar com Jacó.
Então, todo aquele conhecimento religioso, ele passa agora por uma experiência pessoal. Deus deixa de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac agora, para ser agora o Deus de Jacó, quando ele diz: Estou contigo. Então agora é algo bem pessoal. Então a maior transformação daquela noite não foi nem a promessa de uma terra, nem de prosperidade, foi justamente de um encontro que Jacó teve com Deus. Muito parecido com a experiência de Jó. É tanto que tem esse versículo aqui no texto da lição. Jó passa por todo o processo com Deus e ele emite a seguinte afirmação: Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, no processo, na experiência, no dia a dia, os meus olhos te veem. Então, é isso que Deus promove nesse tratar com Jacó. O que é que Jacó vai descobrir aqui nesse momento? Ele vai descobrir que a presença de Deus está perto, o versículo diz. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, Deus sempre esteve com Jacó, mas naquele momento o seu olhar é despertado. E é isso que Deus trabalha nas nossas vidas. Deus usa experiências difíceis, momentos de adversidade, de perseguição, de angústia, de tribulação, para mostrar que sempre esteve presente. Então, essa transformação passa por uma percepção de que Deus está próximo e de que Deus está presente, né? Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Jacó também descobriu a casa de Deus. A experiência foi tão marcante que, em meio ao deserto, a um local aberto, com a cabeça de uma pedra, Jacó tem uma revelação muito alta. Que revelação é essa? É de que a presença de Deus santifica o lugar em que ele está. Muito parecido com a experiência de Moisés, né? Moisés estava lá no meio do deserto e a voz falou do meio da sarça dizendo: Tira a sandália dos teus pés, porque a terra é santa. A terra era comum, mas a presença de Deus traz outro significado àquele ambiente. Então, naquele momento, Jacó teve uma experiência de que quando Deus habita, o sentido de habitação, de casa. Então, Jacó vai dizer: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Por que a casa de Deus? Porque Deus está presente. Se Deus está presente, ele habita aqui, naquele momento ali, era a casa de Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora na vida do patriarca. Jacó precisava passar por essa mudança. Ele seria uma figura muito importante, uma grande liderança, seria um transmissor, né, um transmissor daquele legado que os seus pais já Deus havia escolhido Abraão e Isaac, também tinha escolhido Jacó, e ele precisava dessa transformação para que esse legado futuro para suas gerações e para seus filhos, ele tivesse o respeito necessário de alguém que conheceu a Deus, que foi transformado, que teve a sua vida mudada. Então, o terceiro subtópico aqui diz assim: Jacó descobriu a porta dos céus. Ou seja, quando a gente fala de porta, e até o escritor colocou de forma muito interessante, fala de abertura. Ou seja, uma porta é aquilo que nos conduz a algo que a gente não tem acesso, mas depois da abertura da porta é um novo acesso. Então, através do qual temos acesso a determinado ambiente. Ele colocou aqui que na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, Jesus é conhecido como a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, não existe outra maneira de se chegar a Deus a não ser por Cristo. E Jacó teve uma experiência parecida, de que aquela porta foi uma condução, foi um condutor de um encontro com a presença de Deus. Muito bem. Pastor Ítalo, a gente percebe também que depois, não é, depois dessa revelação de Deus a Jacó, porque aqui é só o início, né? É só É o início verdade. da transformação. Ele não é transformado aqui, aqui é o início da transformação. Por quê? Porque ele vem carregado de coisas que não eram boas para eles. Por exemplo, como mentir, enganar, não é? Ele poderia, por exemplo, ter dito para o irmão dele: Olha, não, não faça isso, não, não venda sua primogenitura, não, né? Ou então, não, mãe, eu não vou fazer isso, né? A própria mãe que o induziu. Ou seja, mas ele consentiu, ele foi levando adiante o seu plano. Mas quando chega nesse ponto, começa a vida de transformação de Jacó. Ele começa a ser transformado pela visão que ele tem de Deus, né? Glória a Ele Deus. começa a descobrir coisas que ele não via em Deus, não é? E ele começa a sentir a presença de Deus. Ele diz bem, né? Na verdade,
O Senhor está nesse lugar, eu sinto que Ele está aqui. Então, sentir a presença de Deus, ter o lugar onde ele sente a presença de Deus como um lugar especial, não como um lugar comum, como casa de Deus, né? Ter um lugar como aquele pleno deserto, dizer, aqui é a porta do céu, né? Então, toda essa visão, essas descobertas, ele faz a partir do sonho. Ou seja, o sonho vai modificando a maneira dele perceber as coisas. Então, muitas vezes as pessoas estão na igreja, mesmo na igreja, e vê o templo como algo comum, não é? Por quê? Porque nunca passaram por uma experiência transformadora. Mas no momento em que você passa, a sua visão sobre Deus, sobre as coisas de Deus, muda. É tanto que aquele lugar, por exemplo, as pessoas poderiam passar por ali e olhar e ver uma pedra comum, mas ele não, ele pegou aquela pedra, ele fez uma coluna, né, tipo um altar, ele fez uma coluna, colocou aquela pedra e ali ungiu com azeite. Ou seja, essa pedra pode ser comum para outras pessoas, mas para mim ele tem muito significado. Ela tem muito significado, porque ela representa a casa de Deus. O momento em que Deus se revelou para mim, o momento em que eu pude sentir a presença de Deus. Ou seja, passar por aquele lugar seria reviver tudo aquilo ali. E era também uma forma, não é? Eu já estou entrando já no terceiro tópico, né? Não, mas é assim mesmo. E ele faz daquela pedra, não é, a coluna de Betel, porque a pedra, ele fala daquela transformação, de marcar aquele momento, aquele teve, aquele sonho, não poderia ficar para trás. E quanto às promessas que ele recebeu, né? Aquelas promessas ele agradece a Deus, ele passa a viver agora, né, segundo o comentarista aqui, ele passa a viver pela fé, ou seja, pela confiança nas promessas que Deus lhe fez. Antes ele ia aventurar, ele ia buscar nos familiares um refúgio, uma maneira de sobreviver até o dia que pudesse retornar à casa dos seus pais, mas agora ele iria confiar em Deus, que Deus iria guardá-lo, que Deus daria a ele aquela terra, que Deus faria dele uma grande nação, ou seja, tudo isso é por meio da fé. A fé agora começou a atuar de forma mais eficaz na vida de Jacó, não é? E ele faz Pastor, um voto, então. eu identifico que essa revelação, ela marca um ponto de ruptura do Jacó, muito ligado às coisas materiais, para o Jacó agora espiritual. Porque nessas promessas que Deus faz a ele, estou contigo, fala de presença, te guardarei, fala de proteção, te farei voltar, fala de direção, e não te deixarei até cumprir tudo que prometi, fala de fidelidade. O que é que eu vejo nisso? Jacó agora está sendo chamado, nessa ruptura, a viver pela fé. Porque até então, Jacó está vivendo o quê? Ele está vivendo numa perspectiva humana. Eu vou roubar a primogenitura, eu vou ser mais esperto, vou ser mais inteligente, eu vou na frente. Então, era aquele jeitinho humano da perspectiva humana. Nada disso ia mudar os desafios futuros que Jacó ia passar. Quais Sim, seriam os desafios futuros que Jacó iria passar? Os enganos na casa de Labão, os conflitos familiares permaneceriam, as crises emocionais por tudo que aconteceu e pela briga com o irmão, o medo de reencontrar Esaú e momentos de perda e sofrimento. Nada garantia, só que agora a sua vida, a direção da sua vida, não era mais guiada apenas pela sua inteligência nem pela sua capacidade. Jacó agora foi chamado para viver pela fé. E verdade. E aí a gente aproveita para trazer o conceito, né, de fé de Hebreus 11:1, né? Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, ele agora tem uma promessa. E agora ele ia viver em torno dessa promessa. Não importa se a coisa ia dar errado, se Labão ia mudar o salário dele 10 vezes. Não, não interessava. O interessava era a promessa que ele tinha. E a promessa estava à frente de qualquer desafio, à frente de qualquer dificuldade, né? Então, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, para ele, aquilo era a realidade. Aquela promessa de Deus era a realidade. Tanto é que ele faz um voto, né? E também ele faz um concerto com Deus, né? Ele verdade. é um concerto.
com Deus. O que é um concerto? É um pacto, é algo firme que se faz ali, não é? Então, da parte de Deus, cumprimento das promessas. Da parte de Jacó, a obediência e fé, não é? Obediência e fé. Foi isso que se exigiu de Jacó, o que também se exigiu de Abraão, de Isaac, não é? Então, no concerto com Deus, quando o homem tem essa visão transformadora de Deus, ele passa a viver em obediência à palavra de Deus e também em fé, ou uma vida de fé, uma vida do firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê, né? Ou seja, alguém não poderia dizer para ele que Deus não existe porque ele sentiu a presença de Deus, ele teve essa revelação, teve essa experiência. É muito difícil você ir, né, de encontro a alguém que teve uma experiência real com Deus, né? Verdade. Então ele é como os apóstolos, enquanto que o povo romano, né, e também os sacerdotes estava dizendo que Jesus não ressuscitou, os apóstolos dizendo, bem, eu dou minha vida, mas dizendo que ele ressuscitou pela experiência que tiveram, né? Eles viram o Senhor ressuscitado. Então, as experiências espirituais de Jacó, que mudou a vida dele através desse sonho, faz com que ele agora não somente vá para a sua família, passe esse tempo todo lá e retorne para ter o encontro com o seu irmão. Ou seja, ele sabia que o seu irmão continuava a mesma pessoa, talvez com a mesma índole de querer matar, mas agora ele tinha uma promessa. Agora ele tinha uma promessa de que aquela terra seria dada a ele, de que ele seria transformado em uma grande nação. Então, essas promessas de Deus se cumpriria na vida dele. Então, a vida de fé, a vida de confiança em Deus, é uma vida que ela traz como base a experiência transformadora de Deus na nossa vida. O comentarista diz uma coisa aqui interessante, quando ele vai fazer a análise do cenário. Jacó dorme, tem um sonho, né? Em cima, deita a cabeça numa pedra. Com certeza a noite foi desconfortável fisicamente, mas agora Jacó tem esperança. Ele teve um encontro com Deus. E o comentarista ele diz assim: ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e levantou uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Ou seja, agora é um Jacó animado, motivado, porque agora ele tem uma perspectiva de promessa. Ele não depende mais das circunstâncias. Agora ele tem a convicção de que Deus está com ele. E o que muda as nossas vidas é justamente essa experiência, essa convicção, essa esperança que Cristo implantou dentro de nós. Porque cada dia que passa no mundo, as coisas vão ficando mais difíceis. Então, se a gente olhar debaixo da terra, como diz Salomão, só tem uma palavra que traduz tudo: pessimismo. É tanto que uma visão humanista é uma visão pessimista. Mas a nossa visão não é pessimista porque nós temos a esperança da glória de Deus. Então, Jacó agora tem esperança. Ele tem uma promessa, ele tem um relacionamento com Deus. Então, agora, depois de uma noite difícil, ele tem força para levantar de madrugada e ter uma perspectiva de futuro. Eu acho interessante isso aqui no texto. E o coração agradecido, né? O senhor falou, Jacó faz um voto de gratidão a Deus e ele pede coisas simples. Se o Senhor me alimentar, se o Senhor cuidar de mim, me levar em paz, me trouxer, ou seja, coisas que nós somos acostumados a pedir na nossa oração, orações diárias, que foi o que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, o pão de cada dia, o livramento necessário, nos livrar das tentações, ou seja, buscando justamente ali a vontade de Deus, já para não pede nada além do que a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, mostra aí, é evidência de um coração transformado, pastor. É verdade. E aí, pastor Ítalo, já concluindo, partindo para a conclusão dessa lição, o que que a gente percebe? É que muitas vezes, depois de uma noite escura, e a gente toma aqui como noite escura as dificuldades da vida, as lutas, as pressões, Deus pode mudar a história da pessoa, né? Jacó, você vê o relato que se faz da vida de Jacó até esse sonho. Então, depois desse sonho, o relato que se faz da vida de Jacó é completamente diferente, não é? Ou É seja, Deus verdade. mudou por completo a história de Jacó. Deus continua o mesmo, não é? Então, independente dos momentos que estamos vivendo, pode ser momentos muito difíceis, né, complicados, noites escuras, né? E Deus pode mudar a história
das pessoas, continuar mudando a história das pessoas. Deus mudou a história de Jacó através de um sonho, mas Deus pode mudar a história de alguém, através de outras coisas, onde ele vai se revelar, não é? Por exemplo, como você mesmo disse, a história de Moisés. Depois da sarça, né? Depois da sarça, a história que se conta de Moisés é completamente diferente, né? Ou seja, a revelação de Deus, a presença de Deus, faz com que a pessoa tenha não somente a vida transformada, mas a história completa, a história da pessoa completamente mudada. É verdade. O que a gente aprende com a história de Jacó e dos patriarcas é que somente Deus tem esse poder de transformar e mudar a nossa história, né? É muito clara a intervenção do Senhor, a revelação, logo após a revelação, você vê um estágio de transformação muito evidenciada, porque Deus conduziu Jacó a essa transformação quando se fez presente na vida dele. Então, a presença do Senhor é o que realmente nos transforma, né, pastor? É verdade. E essa lição, pastor Ítalo, ela é muito mais do que contar a história de Jacó. É muito mais do que contar uma história. É falar do que Deus realmente pode fazer na vida do ser humano, né? É trazer esperança, trazer fé, trazer confiança em Deus, né? Dizer assim, olha, da mesma maneira como Deus agiu na vida de Jacó, ele pode agir na sua vida. E nós trazermos para nós essa esperança, essa confiança no Deus que promete e que cumpre com as suas promessas, né? A fidelidade de Deus e que requer de nós obediência à sua palavra e fé. Isso nos faz lembrar do nosso compromisso, daquilo que Deus busca em nós, fé e obediência à sua palavra, né? E as demais coisas ele nos concede. Às vezes queremos tão somente que Deus nos conceda o pão de cada dia, a roupa para vestir, né? E voltar para nossa casa em paz, que é a nossa oração que a gente faz todo dia quando sai de casa, mas Deus vê muito mais além e nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Deus transformou um enganador em um homem de Deus, um homem de fé, né? É. Um patriarca, alguém que seria um dos representantes na transmissão do legado que Deus tinha deixado com os homens. E a Bíblia diz, né? Em ti serão benditas também todas as famílias da terra, ou seja, as famílias da terra hoje são benditas, né? Através do patriarca Jacó. Amém. Que quero agradecer a Deus. Obrigado, pastor Aldo. Eu que agradeço, pastor Ítalo, agradeço a você, agradeço a participação dos nossos irmãos também, e também a confiança do nosso pastor e do nosso pastor Reinaldo. Que Deus continue abençoando a sua vida. E Deus nos deu outra oportunidade, se Deus quiser.